Olá, Skillers, como que você tá? Espero que você esteja bem, confortável. A gente vai começar agora uma série sobre redes para explicar e entender como que funciona a comunicação de uma aplicação, quando a gente entra num site, como que funciona, quais as etapas, quais protocolos, o que é um protocolo. É extremamente importante para quem desenvolve para web, e aí a gente está falando sobre frameworks como Spring Boot, como Django, como Rails, como Flask, como Polymandry, que é do Ruby também. Enfim, com vários frameworks web, e aqui a gente vai sempre trabalhar com web. Não vou focar em contextos de desktop, de outros tipos de formas de comunicação, porque não é intuito do curso, o curso é totalmente voltado para a web, porque não só é a minha experiência, é o que eu sei e que posso trazer para vocês, porque eu não vou trazer em nenhum momento coisas que eu não vi, então se eu posso trazer coisas da web, só vou trazer coisas da web, e sim, vou trazer outras coisas que tenho também trabalhado, mas não é minha grande expertise, mas já tenho alguma experiência, já tenho trabalhado também, então é importante vocês entenderem que também ninguém sabe tudo da computação. A computação tem suas bases que vocês já estão conhecendo, mas é impossível você dominar todas elas. Você, ao longo da sua carreira, você vai se especializando e você se torna generalista em muitas outras, e aí você sim tem poder para falar, mas de grandes experiências não é, por exemplo, a minha expertise em outras áreas. No mobile eu também tenho uma grande experiência, então quero trazer e vou trazer contextos de mobile, mas existem outros contextos também que não é a minha expertise, logo não vou trazer. Beleza? Mas vamos lá, vamos primeiro para a teoria. Primeiro eu quero que vocês compreendam a importância da rede, certo? Eu vou fazer alguns desenhos aqui e depois a gente vai procurar na internet, porque lembre-se que eu gosto de explicar para vocês relacionado a a forma com que a gente usa de verdade aqui a web. Beleza. Primeiro ponto que eu vou buscar aqui, modelo OSI versus modelo TCP/IP. Aqui, ó, isso aqui. Isso aqui é bem interessante da gente conhecer. Eu vou vir aqui imagem para vocês entenderem. E eu não vou apresentar tudo, tá bom, gente? Eu vou focar realmente na parte de aqui, ó, no modelo TCP/IP, que é o que a gente utiliza na internet. E aqui, na verdade, o modelo OSI ele é algo abstrato para a gente compreender como que funciona a rede, tá? Então é um modelo abstrato para que todo mundo que for implementar uma rede possa criar, e aí a fabricante de por exemplo, um drive, um hardware novo, enfim, para que todo mundo se comunique da mesma forma, beleza? Isso, gente, por isso que a gente dá um nome de protocolo. Protocolos são regras. Como a gente se comunica aqui? A gente está sobre regras. Eu estou falando com vocês em português sobre regras estruturais da gramática. É claro que a gente não pensa nisso, né? Mas eu estou usando verbo, substantivo. Eu estou usando uma série de contextos, de forma de me expressar e de me comunicar com você, que faz com que a gente crie regras para nossa comunicação funcionar, correto? Então, eu posso usar frases para fechar uma comunicação, exemplo, olá, tudo bem? Ou melhor, para iniciar uma comunicação, olá, tudo bem? Comecei uma comunicação com você. Se eu quiser fechar, valeu, gente, muito obrigado, valeu, tamo junto, abração. Fechei uma comunicação com você, certo? Então, como os modelos têm também sua forma de se comunicar, correto? Lembrando, gente, é importante vocês compreenderem que tudo que a gente cria em termos de organização, a gente cria baseado em algo que já existe, tá? A gente só cria um modelo, e aí modelo, gente, não é algo físico, é algo imaginário. Tudo isso aqui que a gente está falando é imaginário, certo? Ele tem uma comunicação hierárquica, e essa comunicação hierárquica, ela simplesmente é imaginária. Ela existe, entre aspas, fisicamente, mas é um modelo que nós demos a nomenclatura e nós, né, quem criou esse modelo deu a nomenclatura e assim a gente segue, beleza? Então, beleza. Seguindo isso aqui, é muito importante vocês entenderem que as camadas que mais vão importar para o desenvolvedor web é tudo.
beleza? Mas, para quem está começando, não faz sentido algum vocês compreenderem, por exemplo, camada física nesse momento, ligação de dados, rede. Aí, no caso aqui, interface de rede, porque eu vou explicar, vocês vão entender a diferença, tá? Então, não faria sentido eu focar com vocês, porque IP, gente, vocês podem também depois buscar a questão de compreender IP, mas no dia a dia, de verdade, isso só vai ser importante quando vocês estiverem para o médio, para um pleno ou numa big tech, que aí vocês vão lidar com isso no dia a dia. Então, quando você vai para uma empresa pequena ou uma empresa de médio porte, difícil ou raramente ou quase nunca vocês vão trabalhar com isso diretamente, gente. Ninguém vai dar na mão de vocês de que estão iniciando. Isso não tem a ver com confiança. Não, gente, tem a ver com protocolos que a empresa precisa seguir para que, de fato, ela se respalde e você não cause um problema na empresa. Natural. Você não tem esse tipo de conhecimento ainda. Você precisa amadurecer um tipo de conhecimento e depois você vai evoluindo nos outros. Naturalmente, no dia a dia, você vai ganhar mais bagagem, mais expertise. Ok? Então, beleza. Voltando aqui, entenda, o modelo OSI, ele é algo criado, ele é algo abstrato, ele é algo que não é implementável, porque ele é um modelo a que todos podem criar modelos fisicamente possíveis, certo? Então, como que funciona? Imagina que eu crio um projeto para vocês no sentido de eu desenho, todo o projeto ele precisa ter, sei lá, início, meio e fim, certo? Isso é um modelo. Eu passei para vocês um modelo. Eu não passei que a introdução tem que ser assim, 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 assado. Não. Eu disse que na camada de aplicação a gente pode falar das abstrações, a gente vai estar na camada de protocolo HTTP, SMTP, MAP, FTP. Calma, vocês vão entender o que é isso porque é importante também. E aí eu digo também que na camada de transporte a gente está falando sobre o TCP/IP ou a gente está falando do UDP. Então, que são também protocolos. Então, a ideia é vocês compreenderem que essas camadas, quando a gente vai para o TCP, que é o que eu vou focar, o que para mim vai ser mais importante para vocês, é que essa camada aqui é só uma forma da gente visualizar e eu posso, se eu quisesse criar, eu poderia, tá? Criar um modelo baseado no OSI, correto? Beleza. Então a gente vai seguir aqui a nossa forma de conversação. Beleza, deixa eu passar aqui meu rostinho para cá. Ok. Vamos lá. A camada física, gente, eu nem vou entrar em contato. Não, a gente não vai falar sobre isso porque não é importante nesse momento para vocês. A não ser que vocês queiram seguir a área de redes. O nosso curso não é voltado a redes, beleza? Então eu não vou focar nisso. Eu quero focar em coisas que eu uso, ou usei, ou trabalho, e eu preciso que vocês entendam na hora de eu falar sobre framework com vocês. Ou mesmo na hora de a gente fazer uma request, criar duas aplicações para elas se comunicarem, enfim. Ok? Então essa não é uma camada que eu vou me importar. A data link, que aqui é a parte de ligação de dados, ou na parte do... Nossa, perdão, gente. Na parte do TCP/IP, é uma camada em que ela está ali próximo da internet de redes também. Então, o que acontece? O modelo TCP, ele simplesmente agrega outros modelos, né? Que no caso aqui, tem a ligação de dados e a física. Então, ele engloba dois modelos da camada OSI, certo? Pode estar ficando bem abstrato, mas fiquem tranquilos, tá? A física, que é a parte física, né? De endereço, onde a gente está ali falando, gente, sobre o Ethernet, que é aquele cabo que se conecta a um roteador. Então, aqui, a gente, na camada física, a gente está falando da transmissão desses dados, né? Que a transmissão pode ser de ótico, via ótico, né? Nossa, esqueci a nomenclatura que se dá. Peraí. Internet ótica. Deixa eu ver aqui. Esqueci a nomenclatura. Fibra ótica. Beleza, é fibra ótica. Muito bom. Às vezes esquece mesmo, gente. Então a gente tem a fibra ótica e também temos aí depois a camada de endereço de físico, né? Que é onde a gente liga no roteador, o roteador ele vai ganhar ali algumas informações para fazer essa comunicação da outra ponta, certo?
Então, quando passa para o transmissor, para a rede, né, que vai transmitir esses dados, então a gente está falando da rede, que é a terceira camada. E eu vou explicar depois, a gente vai criar um programa para vocês entenderem como que essa passagem de dados funciona, tá, gente? Vai ficar bem mais claro. Aqui eu só estou tentando dar uma teoria para vocês entenderem e aonde a gente vai trabalhar, tá bom? E aí a gente tem a camada de seção, lembrando que na camada OSI, no modelo OSI, perdão, a gente sempre tem aqui 3 camadas ligando, por exemplo, para a aplicação, ou 2 ou 3 camadas, aqui no caso do transporte é só uma camada. No internet a gente tem a camada de redes. Então, a gente às vezes pega uma camada da OSI e embute tudo em uma única camada de, por exemplo, no nosso caso do TCP, tá bom? Então, aqui na internet da comunicação, a gente está falando como essa comunicação vai ser estabelecida. E essa ponte aqui, gente, é como que dado um roteador, ele tem uma ponte, um bridge aqui, para ele estabelecer uma seção de comunicação com outro roteador. Certo? Então, aqui a gente tem já o reconhecimento de dados, que aí tem a ver com os documentos, né? Documentos, JPEG, MP3, AVI, que é a camada de apresentação, os sockets, beleza? E em cima a gente tem a camada da aplicação, que a gente está falando dos protocolos. O DNS, que vocês vão entender como funciona o DNS, vocês vão entender como funciona o HTTP e o HTTPS, o P2P, o e-mail, os protocolos de e-mail, que é o SMTP, o Telnet, que faz ali toda uma análise de dados de como está funcionando essa comunicação, o FTP, que é bem antigo também, é uma transferência de dados que a gente pode abrir ali. Eu usei bastante isso antigamente, a gente não tinha Git e tal, a gente fazia a transferência desses dados via FTP. Então é isso. Basicamente é o que a gente vai aprender aqui do nosso curso, beleza? Beleza. Então, agora eu quero que vocês compreendam como que funciona. Eu vou começar primeiro pela camada de aplicação, né? E a gente vai trabalhar muito com... Peraí. A gente vai trabalhar muito com o TCP. Deixa eu só pegar uma imagem melhor aqui do TCP. Deixa eu pegar aqui. TCP, IP, camadas. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver uma imagem melhor aqui para explicar para vocês. Ah, que legal aqui, ó. Isso aqui foi feito por inteligência artificial, né? Beleza, gente. Vamos lá. Bom, o que mais importa aqui para mim, e eu vou explicar isso para vocês, é primeiro a camada de aplicação e a de transporte, tá? Eu vou falar um pouco sobre o TCP e vou falar sobre o UDP também, que é o User Diagram Protocol, e o Transmission Control Protocol. O TCP, gente, é o que a gente mais usa na camada web. Então, a gente tem características distintas para cada um, tá? Quando você quer transferir dados seguros, e aí tem outras informações a mais, a gente usa sempre o TCP. Então, na camada de navegadores, de transmissão de dados via conexão servidor, cliente-servidor, a gente usa o TCP. O UDP, gente, a gente já usa para outras formas, quando a gente não precisa ter segurança nesses dados que estão sendo transmitidos, tá? E tem contexto, sim, gente, que a gente pode usar ou não o UDP, tá? O UDP, ele é bem interessante também, mas pra gente, no final, é mais importante o TCP/IP. Por quê? É a camada que eu vou explicar e vou trabalhar bastante com vocês. Por quê, Rodolfo? Vamos lá. Dado que eu tenho um cliente, deixa eu pegar aqui. Dado que eu tenho um cliente, deixa eu pegar, peraí. Dado que eu tenho um cliente e o cliente acessou a internet, certo? Ele acessou via navegador a internet. O que é a internet, Rodolfo? Vamos lá, Rodolfo, ele está acessando. Vamos lá. Eu peguei aqui do meu cliente e vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos dizer que ele está acessando aqui. A internet, certo? E via navegador, via uma aplicação. Gente, lembre-se, o navegador não é algo fora, tá?
ele é uma aplicação em cima do sistema operacional. Como que funciona? Eu tenho aqui, ó, eu tenho um sistema operacional, que o meu, no caso, é o Mac OS, certo? Que é o meu sistema operacional. Beleza? E aqui, gente, internamente, ou melhor, não internamente, né? Aqui em cima, nessa camada, eu tenho o meu navegador. O navegador, ele é uma aplicação. Aí, o navegador é uma aplicação que está dentro do meu sistema operacional, correto? Ele precisa, porque ele é uma aplicação em que usa os drives disponíveis do sistema operacional, correto? Então, quando eu uso, gente, eu estou usando uma aplicação, correto? Então, quando eu faço uma requisição, gente, uma requisição para isso aqui, certo? O que ele está fazendo? Vamos ouvir aqui. Deixa eu abrir aqui um terminal. Peraí. Deixa eu abrir aqui um terminal. Aqui. Então, se eu fizer assim, ó, ping, e colocar isso aqui, vamos ver. Aqui eu acho que não é ping, não. Peraí. Eu acho que ping é no... ping em Mac OS. Peraí. Ping... Ah, claro que eu passei com path. Peraí. Ah, tá. E depois eu vou explicar isso aqui também, tá, gente? Fiquem seguros. Por que não foi... Ah, tá. Peraí. Eu acho que é porque eu coloquei o protocolo, né? Beleza. Então, o que ele tá fazendo aqui, gente? Ó, ping, ele tá pingando, tá? O que é ping? Ele tá fazendo uma transmissão, uma requisição para verificar se os pacotes estão vindo de forma íntegra e se falhar, ele vai colocar aqui uma porcentagem de falha. Então, ele me disse que ele fez um ping, dois pings, 3 pings, 4 pings, 5 pings, 6 pings, 7 pings. São 7 pacotes de transmissão que foram transmitidos. E foram 7 pacotes recebidos. Foi 0,0% de pacotes perdidos. O que significa isso? Vamos lá. Se eu pegar isso aqui, gente, vamos ver o que acontece. Ó, deu um erro, né? Se eu colocar aqui, e por não seguro, ele vai para um endereço. Ó, ele foi para um endereço. E aí, o ponto mais legal de vocês entenderem é o seguinte. Assim que o meu navegador faz a requisição, peraí. Assim que o meu navegador ele faz a requisição, imagina que eu estou fazendo a requisição, peraí, sem essas informações aqui, tá? Dessa forma. Ó, então, ele vai fazer a requisição no DNS. O que é o DNS, Rodolfo? Agora a gente vai conhecer o que é o DNS. O DNS, gente, o DNS é um nome de domínio, certo? De forma bem simplificada. Eu vou usar o Cloudflare porque eu estou usando o Cloudflare aqui, então é legal para vocês entenderem também. É um Domain Name System. É um sistema de busca desses nomes. Vocês podem ver que existem vários IPs de domínio, de servidores de domínio que a gente precisa ir para transformar um IP em um nome de domínio. Como que funciona? Esse DNS, gente, ele armazena, por exemplo, que é o seguinte, ele armazena que o IP, esse IP aqui que é o meu IP, ele é igual a Service VIX. Ele faz com que... Lembra que eu ainda não expliquei sobre IP, né? Mas o IP, gente, o IP é um Internet Protocol. IP.
O endereço de IP, o Internet Protocol, é simplesmente, aqui a gente chama de endereço de internet, né? Mas é Internet Protocol, em inglês. O IP, gente, ele nada mais é do que um número em que cada número ele dita alguma coisa. A zona, isso aqui pra gente não é importante nesse momento, tá, gente? Ele dita a rede, o host, mas isso pra mim não é importante, eu não vou focar com vocês sobre IP, mas vou focar com vocês em coisas que são importantes para vocês entenderem e ao longo do processo eu vou trazer material complementar e aí sim vocês se jorram em termos de conhecimento quanto a isso, tá bom? Para ganho de complemento, porque nesse momento, pra gente, isso não é importante para um desenvolvedor, em aspas, tá, gente? Isso vai ser importante se vocês entrarem numa Big Tech. O meu intuito aqui com vocês é muito mais fortalecer a base de vocês para vocês entenderem o básico e depois vocês irem evoluindo por vocês mesmos, tá? Então eu tô aqui como um caminho, né? Então, o IP, gente, ele é exatamente isso daqui, ó. Ele vai dizendo, a gente consegue criar sub-redes também, tá? Então a gente tem uma rede e esses IPs finais aqui a gente consegue criar sub-redes. Então ganhando um espaço maior de rede também. Mas não é minha intenção falar sobre isso. Minha intenção é explicar para vocês o porquê que vocês precisam entender como funciona a web. Então, em um servidor, gente, a gente tem diversos servidores de DNS. Então, tem uma lista gigantesca de vários IPs e nomes. Então lá tem o Google, que é o IPX. Tem o outro lá, sei lá, o rodolfopeixoto.com, que tem lá o IP do servidor dele. Então, imagina que o DNS é um servidor gigantesco, é uma outra aplicação. Vamos lá, deixa eu pegar uma imagem melhor aqui. Word, www, how to work. E isso é importante vocês entenderem, porque agora eu vou entrar para explicar para vocês um ponto que é muito legal. E agora a gente vai comprar um domínio. Eu sugiro que vocês comprem um domínio. Não sei se é o nome de vocês, se vocês pensam em criar algum negócio, alguma empresa, se vocês pensam em criar um blog, não sei. Mas a gente vai fazer juntos aqui e eu acho que é um processo legal para vocês fazerem. Tá bom? Word Wide Web. Beleza. Peraí, deixa eu ver aqui um lugar legal pra gente aprender. Módulo, protocolo. Não, isso aqui não é legal. Tá, se eu não achar, gente, eu vou criar o meu mesmo, tá? Então vamos ver, deixa eu só ver aqui. DNS. Legal, beleza. Aqui tem vários, né? Isso é legal. Beleza. Isso aqui é legal pra gente pegar. Beleza. Como que funciona? Eu acabei de explicar isso para vocês, né? Do meu navegador, ele vai fazer uma request, vai resolver o name server. O que é o name server, gente? É exatamente isso aqui, ó. Isso é o name server. Então, ele vai verificar qual é o IP desse name server. Por isso que quando eu faço um ping, ele tá indo, batendo e tá me retornando do IP, ó. Qual é o IP, certo? E aí ele tá me trazendo em milissegundos quanto tempo ele tá fazendo para buscar essa informação, tá? Então, ele vai verificar aqui, ó, e vai verificar se ele tem uma autorização de name server também, do DNS, da onde ele está hospedado, vai ver os registros de DNS, que é essa lista que eu acabei de falar, que tem o nome e o IP, e depois vai encaminhar isso para um web server, um site de arquivos ali. Que aí o web server é aonde eu estou entrando, né? Que no meu caso, se eu vier aqui, ó, e depois a gente usa o protocolo, tá? Ó, no meu caso, ele vai abrir o do meu cliente, né? Ele vai abrir o servidor do meu cliente. Aí eu quero que vocês aprendam isso na prática agora. Eu vou mostrar o meu primeiro, como que funciona, por exemplo, o da Skill, o da Hogp, para depois vocês entenderem como está funcionando, tá bom? Vamos lá. Eu peguei do meu cliente. Tá, deixa eu pensar. Tá. Eu peguei do meu cliente, eu vou mostrar aqui como que está funcionando. Na prática agora, tá bom? Então vamos lá, eu vou entrar aqui no meu... Eu tenho também um painel, gente. Deixa eu entrar aqui. Não, não é aqui não. É hog.tech platform.hub. Beleza.
Beleza, vou entrar aqui com os dados da minha empresa. Beleza. Olha aqui, o IP, gente, da minha aplicação é esse aqui, tá? Então, eu tenho aqui os diversos serviços dos meus clientes e tal. O ponto é o seguinte, na hora que eu vou configurar, deixa eu ver aqui o service. Então, aqui se vocês olharem em domínios, ó, aqui eu aponto no DNS, eu vou mostrar onde que eu cadastro isso, tá? Aqui no DNS eu aponto para o meu IP, dizendo que lá no meu domínio, vocês vão entender também o que é domínio, eu estou apontando um subdomínio apontando para esse IP. Então eu cadastro o meu domínio aqui e eu faço uma ligação, certo? O meu servidor, ele vai falar, ó, aqui é o servidor específico para aquele IP, quando você entrar nesse ping, nesse IP. Vamos lá, pode ter ficado confuso, mas agora vai ficar mais simples. Eu estou usando aqui, gente, a King Host. Deixa eu pensar. Tá, eu vou fazer o da skill aqui mesmo. Vou preferir para seguir da skill. Pera aí, que eu acho que vai ser mais simples. Deixa eu pegar aqui. Domínio, beleza. Ó, aqui, vamos lá, vocês vão entender melhor agora como está funcionando. Eu vou pegar aqui, vou abrir o Cloudflare. Vou acessar aqui com o meu usuário. Aqui. Beleza. Se eu vier aqui ó, em registros de domínio e vier aqui em registros de domínio, não. Não. Em DNS, tá, gente? DNS. Cadê? Deixa eu pegar aqui DNS. Não, sites. Insight, perdão, é Insight. Então, Insights eu tenho o domínio do Rodolfo Peixoto e tenho o da Skill, tá? Então eu vou clicar aqui no da Skill. Aqui ele me mostra dados de tráfego, total de solicitações, percentual de armazenamento. Ele me dá dados, né, estatísticos, certo? Só que não é isso que eu quero. Beleza? O que eu quero, gente, é o DNS, tá? O DNS, gente, lembra do que eu acabei de falar para vocês? Eu tenho lá um skill, ó, skill.dev com um tipo A. Depois eu vou falar para vocês em cada tipo pra gente gerenciar o DNS aqui também. Mas isso aqui nesse momento não é importante, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto é que eu tenho um A e eu tenho um skill.dev com o IP apontando para cá, certo? E eu cadastrei. Eu posso vir aqui, gente, cadastrar, ó, colocar um nome. Esse nome aqui, gente, é um nome de usuário. É um nome de usuário, não, é um nome de subdomínio. Ou você pode deixar vazio ou com arroba, que vai ser o domínio. O que é subdomínio e domínio, Rodolfo? Isso aqui é um domínio, gente, ó. Skill.dev é um domínio. Se eu colocar aqui fórum.skill.dev, isso é um subdomínio. Ele tá fora, né? Mas vocês podem ver que ele aponta para o Cloudflare. Ó, Cloudflare for more information. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, eu tenho um fórum apontando para o IP, certo? Esse IP aqui já não existe mais, por isso que está dando erro. E ele tem um proxy. O que é um proxy, Rodolfo? Beleza, eu explico para vocês. Vamos lá. Vou vir aqui, ó. Quando eu acesso, eu como usuário, imagina que aqui é um cliente, tá? Eu acesso o navegador e coloco skill.dev e tem um proxy. Tudo que é um proxy, gente, proxy é quando tá entre a aplicação e um servidor X, tá? Proxy. Proxy, gente, é um servidor também, ou aplicação, ou entrada de aplicação, que no final, gente, tudo isso é uma aplicação, tá? Ou pode estar num servidor diferente. O que é um servidor, gente? É uma máquina como a sua, como a minha, só que muito potente, só que com... E aí ela pode ser virtual, pode ser física, não pode ser... Enfim, pode ser de diversas formas. E isso não é importante também, mas o proxy ou middleware, vocês podem ouvir essa expressão middleware proxy, nada mais é do que uma aplicação intermediando a entrada de dados, tá? Imagina que isso aqui é uma request ou requisição, tá? O que é uma requisição? Quando você dá um enter, gente, vocês estão dando uma request
para um servidor, fazendo uma requisição, pedindo algo. Olha, requisitar algo estou pedindo, por favor, me traga os dados daquele lugar. E aí o que o navegador traz? CSS, JavaScript e HTML, somente. Ele não traz mais nada. Ele não traz Ruby, ele não traz... Ninguém sabe que você está trabalhando com Ruby, e não importa para o navegador isso. Você pode estar trabalhando com Ruby, com Python, com Go, com PHP, com COBOL, com C. Não é importante. Isso não importa para o cliente. O cliente não está nem aí. Se seu código é bonito, se seu código é eficiente, ele só está aí por o que ele vai ver, que é o HTML, CSS, JavaScript. Ok? Então, o que a gente faz? Né? A gente tem um proxy, que aí, se esse proxy vem para um servidor que tem, sei lá, uma aplicação em Ruby, por exemplo, ou em Go, certo? E aí, gente, toda solicitação, toda requisição, quando eu peço assim, pô, fulano, você poderia pegar para mim o copo? Toda solicitação tem uma resposta, vocês concordam? Ou a pessoa pode não responder. Pode, mas seria estranho, né? Não é uma comunicação. Talvez tá ignorando. E acontece, tá, gente? Às vezes ignora, por algum motivo, seja por um erro, seja por um erro no DNS. A solicitação pode não ser devolvida. Então, aqui, gente, ele está passando por um proxy do Cloudflare, certo? Então, ele nem chega quando a requisição ali do fórum dá erro, o web service down, o web service está fora, tanto que deu um erro de 521. Vocês vão entender também que a gente tem os erros, né? Então, quando a requisição é feita, gente, a gente vem aqui, ó, e ele já devolve, tá? Ele já devolve resposta. Tá? Ele já responde com o 501. É 501? Não, 501 eu acho que é 521, perdão. 521. Status code. 521. Essa é a resposta dele. Rodolfo, o que isso significa? Vamos lá, status code. Vamos lá, descobrir e entender o que são os status codes. Beleza. Nos status code, gente, o que significa isso? Toda resposta solicitada por um cliente, gente, cliente pode ser um navegador, pode ser uma aplicação, pode ser um cliente, um usuário, pode ser aplicações que não são gerenciadas por um usuário, pode ser várias coisas, tá? Então aqui, nos pedidos não necessariamente precisa ser um usuário, tá, gente? Pode ser, aí depende da fonte, né? Aqui a gente falou que ele está solicitando via navegador, mas poderia, gente, ser uma aplicação em Go como um job. O que é um job? Um job, gente, eu crio uma aplicação e falo assim, ó, execute meia-noite. Toda vez que é meia-noite, eu agendo um job para ele executar. E o que ele vai executar? Uma solicitação ao proxy. Ou uma solicitação. Ele não faz uma solicitação ao proxy direto, tá, gente? Ele faz uma solicitação aqui. Porém, o proxy é o que o Cloudflare, quando eu coloco lá no DNS, que ele faz. Então, ele faz com que tenha essa camada. Primeiro, bate aqui no meu servidor. Depois, eu te redireciono para a aplicação que você realmente precisa. Tá? Então, ele faz isso, um redirect. Então, aqui é uma camada do próprio Cloudflare. Eu posso desabilitar? Deve poder sim, tá? Mas eu não recomendo, tá? Então, beleza. Então, pode ser uma aplicação em job, um schedule job, agendamento de job, certo? Isso é uma aplicação. A gente vai entender comunicações de aplicação, tá, gente? Isso vocês vão compreender, fiquem tranquilos. Então, a gente pode passar por um schedule job. A gente poderia ter, por exemplo, uma aplicação mobile que faria uma request também, que é diferente, não é a mesma coisa que o navegador. Não que seja a forma de fazer a comunicação, tá, gente? Mas é que o navegador, ele é um software. Aqui é um outro software. O mobile é um celular, é um aplicativo do sistema operacional, que, por exemplo, no meu caso, ele está em cima, aqui, como eu expliquei, ó, aqui,
E já o mobile, gente, ele já está em outro sistema operacional. Certo? Ele está, por exemplo, no Android. E ele não é um navegador, ele sim é uma aplicação em, sei lá, em Dart, em Java, em, sei lá, em Swift. São linguagens de programação, tá, gente? Beleza. Então ele deveria estar em algo assim, sabe? Deixa eu pegar aqui. Então, só para que vocês entendam, são sistemas operacionais distintos, tá? E aqui eu poderia ter uma aplicação também com uma API. Por exemplo, eu tenho uma API. O que é uma API, gente? A API é uma aplicação que não necessariamente ela está sendo usada por um usuário também, tá? Não necessariamente. Ela pode estar sim sendo usuário. O usuário, por exemplo, tem uma interface em React. Aqui, ó. Ela poderia ter uma interface em React que sim, ela usaria um navegador. Entendeu? Então, assim, a gente depende do que a gente está falando, tá? E aí, mesmo assim, ela faria também uma request. Certo? Então, tudo que vocês estão aprendendo aqui é que tudo isso daqui está fazendo uma requisição, um pedido, gente. Eu vou mostrar isso na prática, tá? Via navegador. Fiquem tranquilos. E eu tô falando, tudo isso que eu tô falando, eu tô falando na camada de aplicação. Voltando aqui, ó, eu tô falando na camada do TCP/IP, na camada de aplicação, tá? Então eu tô falando do DNS agora. A gente ainda vai falar sobre o SMTP, que é as configurações também. O FTP, eu vou tentar mostrar isso na prática também como que funciona. E eu vou falar das camadas mais abaixo, porque é interessante também, mas eu vou tentar mostrar isso em código, tá? E um ponto importante, gente, é o seguinte. Quando vem na camada física, ele vem de forma eletrônica, gente. Lembra do 0 e 1 que eu falei para vocês? Eu sempre bato nessa tecla. Você não está trabalhando com um arquivo de texto, você está trabalhando com binário. Você está trabalhando com coisas de circuitos. Ligado e desligado, 0 e 1. Ligado e desligado que a gente consegue transformar isso em bits, em bytes, em gigabytes. Que isso, via interface, se torna algo que a gente criou ali, que é um texto. Mas isso não é um texto de verdade, tá, gente? Não é um texto de papel. É uma abstração para a gente não ficar vendo zeros e uns, porque nós não conseguimos facilmente encontrar padrões em coisas muito parecidas. A gente consegue tornar padrões, por exemplo, que vocês estão me vendo aqui, esses pixels, são zeros e uns que fazem ligado e desligado, que criam cores que logo vocês veem em minha imagem. Então, um texto é exatamente isso. E aí o ponto é o seguinte, gente. Nessa camada de enlace físico, ele é os binários eletrônicos. Então, a cada camada, e uma camada, gente, outro ponto que é muito importante, cada camada, a física, ela só conversa com enlace. O enlace só conversa com rede. Rede só conversa com enlace só conversa com física. O enlace não conversa com aplicação. O enlace não conversa com transporte. A não ser que esses dois sejam juntos, tá? Estejam juntos. Beleza? Então, é importante essas camadas, não para vocês entenderem em si a camada, mas vocês entenderem como que funciona a transferência desses dados. E é o seguinte, a gente vai ver isso também na programação, que eu criei uma aplicação para vocês entenderem. A aplicação, quando vai para baixo, ela vai colocando um header. Eu vou explicar o que é header também para vocês entenderem. Imagina uma boneca russa. O que é uma boneca russa, Rodolfo? Boneca russa. Essa boneca russa, gente, a gente vai colocando uma bonequinha dentro da outra. Não sei se vocês já... Aqui, ó. Isso aqui é como funciona. Uma pequenininha vai entrando dentro da outra, você vai fechando essas bonecas. É bem interessante esse conceito. Deixa eu ver se eu consigo aqui alguma imagem legal. Por exemplo, eu tenho uma... eu vou tentar mostrar aqui. Eu acho que vai ser legal. Aqui. Por exemplo, um protocolo, por exemplo. Aplicação. E vou colocar aqui transporte. Quando a aplicação, um exemplo, daqui para baixo, assim, daqui para baixo, vou copiar isso aqui, vou duplicar. Os headers, gente, eu vou explicar o que são os headers.
ele vem, adiciona o que tá... Opa, deixa eu só colocar aqui para frente. Ele vem, adiciona o que é de aplicação e também leva o que é de transporte. Então, aqui, na hora que eu for colocar mais para baixo, em conteúdo... Aí um exemplo, aqui é a camada física. Um exemplo, tá, gente? Aqui na física, ela já vai ter transporte e aplicação tudo dentro dessa física. Então a gente vai adicionando mais conteúdo. Quando chega na física, ela tem um conteúdão para transmitir isso para o outro computador. Porque como que funciona? Ele funciona em U, gente. Deixa eu escrever aqui, ó. Deixa eu pegar a camada OSI. Eu acho que eu vou pegar a TCP/IP, que eu acho que é menor e é mais fácil para explicar, né? Tá. Aplicação, transporte, internet... Não, peraí. Aplicação, transporte, internet e acesso à rede. Peraí. Aplicação, transporte, aplicação, transporte, acesso à rede. Ver se estou esquecendo alguma coisa. Tem mais um, né? Internet e acesso à rede. Internet e acesso à rede. Beleza. Então, beleza. Lembra do que eu acabei de falar para vocês? Deixa eu só aqui. Uma se comunica com a outra, certo? Isso, gente, tá dentro do seu computador, tá? É um ponto muito legal e importante vocês entenderem isso. Vou criar aqui, ó. Vou colocar para trás. Isso é um host. Deixa eu criar aqui um texto aqui. Host 1. O que é um host? É um hospedeiro, tá, gente? Onde está hospedado, no seu computador. O seu computador, ele faz o seguinte. Ele faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, para chegar... Aí, claro, né, gente? Tudo que a gente já falou, né? Para chegar lá, ele vai passar pela rede e tal. Ele vai passar lá pelo processo de rede, que aqui vai entrar modem, vai passar DNS, e vai passar por tudo, que aqui não é importante pra gente, porque não é um curso sobre redes. E aí, passou pelo protocolo, e aí a gente vai ter o host 2, que é... Peraí, que aqui ficou embolado. Deixa eu puxar aqui. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Então tudo isso ele vai se comunicar aqui. Aqui, peraí. Ele vai se comunicar com o host 2, que imagina que é o seguinte, eu tô transmitindo os dados, imagina que eu e você estamos na mesma rede, estamos nos comunicando, certo? Como que funciona o processo, gente? No host 1, eu que tô transmitindo um dado para você. Se eu tô transmitindo, ele vai seguir para baixo, vai passar aqui pela rede, e aí DNS, bater no servidor, do servidor, gente, aqui o processo muda. Deixa eu pegar aqui, ó. O processo muda. Ele vai entrar pela camada física e vai passar também por esse até a camada de aplicação. O que significa isso, Rodolfo? Vamos lá, camada de aplicação. Eu estou na camada do HTTP e tudo mais. Então, aqui o protocolo que eu vou usar é essa parte, e depois ele vai empacotar, colocar os binários para essa camada de transporte. Na camada de transporte ele vai fazer ali, vai ver se é o DCP, se é o UDP ou o TCP que ele vai usar. Eu vou usar o TCP porque é o protocolo HTTP que eu estou usando. Ele vai embedar, vai adicionar mais binários ali para o transporte, vai vir para a camada de internet, vai fazer as resoluções necessárias aqui, vai passar para a rede. Os binários, isso aqui tudo é binário, tá, gente? O binário, na parte de redes, ele já vai estar ali para
para fibra ótica ou para o Ethernet, que é aquele cabo de 3 fios, tá, gente? Deixa eu colocar aqui. Ethernet fio. Aqui, ó. Essa transmissão aqui. Ou a gente pode por fibra ótica ou pro Ethernet, beleza? E aí, e tudo isso daqui, gente, o nosso binário, ele vai passar aqui pro binário. O binário vai ser transmitido pro modem. Aí vai todo seguir um processo, né? Dependendo de como você está usando. E aí tem uns vão ter um modem intermediário. Isso não é importante, novamente. Para você que é o desenvolvedor web, nesse momento, júnior, não vejo nenhum problema a gente ficar aqui debatendo sobre isso, tá? Isso aí, se vocês precisarem um dado momento, eu acho que é legal estudar. Assim, isso é muito mais para ter um conhecimento mais abrangente daquilo que você dominar. Mas nesse momento, não acho que vocês deveriam focar, tá bom? Beleza. Então ele vai bater aqui, fazer as requisições. Então vai entrar aqui, entrou, acesso à rede de novo, gente. Então eles vai desempacotar internet, transporte, aplicação. Na aplicação aí vai ser uma aplicação em Go, Ruby, qualquer uma. Fazer o que tem que ser feito, fazer o mesmo processo de volta. E aí fica nessa, gente. Host 1, host 2. Isso é uma forma de vocês entenderem, tá? Por que eu expliquei isso? Por que vocês precisam entender isso? Porque agora eu quero muito que vocês pensem comigo. Vocês querem cadastrar um domínio e a gente aprender isso na prática? Porque, por exemplo, eu já tenho esse domínio aqui, rodolfopeixoto.com.br. Tá? Será que tá off? Parece que sim. Parece que sim. Tá bom. Tá bom. Vocês podem comprar um domínio, gente, ó, na KingHost. Eu vou dar vários sites, tá, gente, para que vocês comprem. Quem puder comprar, eu acho legal, mas quem não puder, tá tranquilo. Não vai ser prejudicado no curso nem nada. E aí, os preços variam. É anual que vocês pagam. Acho legal vocês comprarem para vocês trabalharem juntos comigo aqui. Mas eu entendo também, se não puder, tá tudo certo. Beleza? Então vamos lá. Você tem vários tipos de extensão para o tipo de negócio ou de domínio, tá, gente? No meu, por exemplo, eu tenho ponto .tech, eu tenho ponto .dev da Skill, eu tenho ponto .com.br, que é o meu. E aí, o meu, por exemplo, eu comprei no registro BR. Eu tenho um na KingHost que não está cadastrado aqui, eu tenho um no registro BR. Aí, deixa eu acessar aqui. Ó, eu tenho no registro BR. No registro BR, gente, eu tenho o meu Rodolfo. Deixa eu até verificar por que ele não está acessando. Não, depois eu vejo. Mas aqui vocês podem, por exemplo, digitar, sei lá, rogptech.br.com.br. Aqui é só .com.br, tá, gente? Eu acho que ele não tem outros tipos de domínio, não. Depois a gente pode até ver. Tá. Então, aqui tá R$40 por ano, e aí vocês precisam ver se cabe no bolso de vocês. É anualmente, tá, gente? Por 2 anos, R$76 e tal. Aqui, consulte grátis o domínio ideal para o seu site. Planos a partir de R$29 por ano. Então, aqui você poderia também colocar, sei lá, pet lovers. Vou colocar aqui pet lovers. Este domínio não está disponível, então eu não posso comprar. Pet lovers. Aí eu venho aqui, clico em xizinho, sei lá, vou colocar Rodolfo Restaurantes e CIA, sei lá, qualquer coisa, tá, gente? Só tô querendo mostrar para vocês. Aí aqui, ó, o .com.br tá disponível. Aí o .net é R$57. A hospedagem, mais 1 terabyte em contas de e-mail. O contas de e-mail, gente, a gente precisa de um protocolo chamado também o SMTP. Que esse domínio, se você contratar, você vai ter. Se não, você precisa contratar. Seja na AWS, que a AWS tem serviços que se chama SaaS, que ele nos dá um protocolo desse que é o SMTP. O que é o SMTP, Rodolfo? O SMTP, eu uso o SMTP Go, tá? É o Simple Mail Transfer Protocol. Gente, para a internet a gente precisa de diversos protocolos, tá? Isso vocês precisam compreender. Por exemplo, o para e-mail, para criar um e-mail para vocês e para vocês poderem enviar e-mails, e a gente está nesse protocolo, eu preciso ter um Simple Mail Transfer Protocol, que é o Gmail. Se eu contrato o Gmail já tem esse protocolo por debaixo dos panos. Para eu conversar com o Outlook,
eu preciso de protocolo, gente, para que as regras sejam as mesmas. Mesmo que você esteja na Google, se você esteja na Azure, na Outlook, no Gmail, na Hogp, na KingHost, se você tiver em qualquer host, qualquer hospedagem, vocês vão estar falando sobre implementações diferentes. Se eu uso o mesmo protocolo, se eu usar o inglês ou o português e você me entender, a gente consegue uma comunicação, você concorda? Se eu falo assim, vamos falar em inglês, a gente vai mudar o protocolo de comunicação. Se eu falar, vamos para português, a gente vai mudar o protocolo de comunicação. Se eu falar, vamos para, sei lá, vamos para o alemão, mudamos o protocolo de comunicação. Então, cada forma tem o seu protocolo. O protocolo do navegador, de como a gente faz as requisições, gente, usamos muito o HTTP. O HTTP também é um protocolo. Eu ainda não falei aqui sobre o status por isso, porque eu vou falar num momento apropriado. Então, o Simple Mail Transfer Protocol, a gente pode contratar aqui um SES, é bem baratinho do SES, tá? Mas aí depende, gente. Eu acho que a AWS, para quem é pequeno, é muito grande para se usar, tá? Não acho que para você agora, Júnior, vale a pena. Mas se vocês quiserem se aventurar, eu quero aprender sobre a AWS agora e tal, ok. É algo que ok, tá? É tranquilo. Então, aqui, gente, falei disso. Eu uso o SMTP Go, SM2Go. Aqui, ó. Ele me dá umas credenciais, eu tenho 1000 e-mails para enviar. E eu acho que é 1000, alguma coisa do tipo. Então, de graça, eu posso até 1000 por mês. E eu não passo de 1000 e-mails nesse momento, tá? E eu pago para cada e-mail da Hogp, eu pago a hospedagem, que já me dá isso também de graça, da KingHost, tá? Então eu pago isso aqui para ter esses e-mails que vocês têm ali de domínio da Hogp, por exemplo. Ok? E aí vocês podem outras extensões, tá, gente? Aí online.tech, o .tech ele é bem mais caro anualmente. Então depende, tá, gente? Aqui tem mais extensões, então depende da extensão. Tem extensão que é mais barata, mais cara. Vocês podem ver que a .com.br, ó, .com é mais barata, tá? É mais barato. Por que, Rodolfo? O que se dita? Nada, não muda nada, mas as pessoas gostam porque, em termos de nomenclatura, fica mais fácil para o usuário lembrar e entender de que tipo de segmento de mercado é aquela empresa, tá, gente? Então isso aqui é legal para vocês saberem. Aí olha que legal, aqui ele já fala, ó, domínio. Domínio é o que eu acabei de falar para vocês e a extensão, né? Aqui normalmente também tem o código do país, né? Quando é .com.br tem o .uki, que é United States Kingdom, United States Kingdom, aqui ó, que é a Inglaterra, tá, gente? É o Reino Unido, né? Tem UST, tem US, se eu não me engano, US, que é os Estados Unidos. Tem tudo, tá, gente? Tem de qualquer país. Aí eles vão tendo diversas mudanças. O .br, quando depois do .com, o com significa de comercial, tá, gente? De coisa comercial. Aí beleza. Então, aqui ele já traz um passo a passo, né, de como a gente registra, né? Digite o domínio, você precisa encontrar primeiro. O org, tá, gente? O .org é de organização não governamental, tá? E aí depois a gente vai entrar no painel, tá? Eu vou depois entrar, e como tá longo, eu vou pausar aqui, mas a gente vai entrar no meu painel aqui para vocês verem, tá? Então eu acho que assim, eu já dei um pouco do overview, e esses status code, gente, é como se a gente tivesse uma resposta para o protocolo HTTP, tá? O protocolo HTTP, ele é muito, muito usado mesmo, ele vem dos primórdios da web, a gente tem o HTTPS. O HTTP e o HTTPS o HTTPS é uma forma segura, criptografada dos dados que a gente está transmitindo. Com o HTTP, se vocês usam o HTTP, tanto é que se vocês olharem aqui, ó, se eu botar para o lado, ó, ele está usando HTTPS. Na hora que eu dou Enter, os meus dados eles são encriptografados e aí eu vou mostrar uma forma de comunicação que acontece. Bem rápido aqui, vou explicar para vocês como que funciona o HTTP. Deixa eu pegar o kill da skill. Pode ser isso aqui, tranquilo. Vou vir inspecionar. Vou subir aqui. Vou vir network.
Vou limpar aqui, tá? Limpei e vou fazer uma requisição. Vou colocar aqui pro... Vou colocar aqui, peraí, deixa eu pensar. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou mudar aqui a minha forma de tab. Vou colocar aqui pro lado para ficar mais fácil. Vou limpar, aqui, gente, disable cache. Eu vou explicar o que é cache, tá? O cache é uma forma da gente armazenar. Lembra que o HTML, o CSS são textos, né? Então, eles não ficam mudando o tempo todo. Eu consigo armazenar no navegador do usuário aquele conteúdo, então ele não fica fazendo requisição desnecessária. Lembrando que requisição é custo computacionalmente, tá, gente? Primeiro, custo para o servidor. Se você puder não fazer requisição e não trazer problemas para o usuário, é excelente, certo? Então, beleza. Aqui eu vou fazer uma requisição. Se vocês olharem aqui, traz essas informações aqui, mas o que é mais importante, eu vou verificar aqui com vocês. Ó. Sign in, é porque eu já sei, tá, gente? Olha aqui, ó. Sign in, certo? Se eu for para sign up, ele vai mudar a requisição e vai vir para o new. Se eu voltar aqui e for em forget, ó, ele vai fazer uma requisição também para um outro tipo de new, tá? Mas só que é um new de password, ó. E aí, vamos lá, vamos tentar destrinchar bem rápido aqui sobre o que eu falei. Ele já fez, ele foi lá no DNS, tá? E aí eu vou mostrar depois para vocês. Então vamos lá. O que eu falei que é header? Header, gente, são conteúdos extras que na requisição ele não manda só seu arquivo, o binário. Lembra o que eu falei que ele vai inserindo headers? Header, gente, é o seu conteúdo que no caso é essa página em HTML. Se eu vim aqui em source, olha o que ele me retornou. Ele me retornou, via essa página, ele me retornou uns assets, ele me retornou o JavaScript, ele me retornou esse usuário aqui, que é um HTML, aí aqui tem os recursos, ó, um TypeScript que ele tem, ele me retorna um Node Modules, ele me retorna um Cable, que isso aqui é um turbo do Rails, tá, gente? Ele me retorna os assets, que tem aqui as informações também da aplicação, ó, sobre a aplicação com estímulos, que é uma parte também do JavaScript do Rails. Ele me retorna a fonte, o Wolf FF2 é uma fonte, tá, gente? Se vocês olharem aqui, ó, fonte download, vocês vão ver que a extensão da fonte é essa. Vou aqui pegar qualquer uma, tá, gente? Eu só quero ir mostrando para vocês. É muito conteúdo que eu tô mostrando, mas é isso, gente. Faz parte. É para vocês terem só uma visão geral para eu chegar falar sobre o desenvolvimento em si, tá? Se eu baixar uma fonte, gente, vocês vão ver que a fonte, ó, se eu vier aqui em baixar, ela tem uma extensão, tá? Ó, .otf. Isso, .otf é um tipo de extensão. A gente tem vários tipos de extensão de fonte, tá? Fonte extension. Fonte extension, vamos ver aqui. Tipos, type, fonte extension type. Ó, TTF, e aí cada fonte tem também o seu, como que vai ver no mobile, um tipo de tela, vai ser melhor, pior, vai ter suas vantagens, desvantagens, os tipos também. Como no JPEG, como no PNG, seus tipos, gente, dita para qual tipo de conteúdo eu quero mostrar, tá, gente? Porque o JPEG, dependendo da tela, não vale a pena você usar. Você tem que usar um MPEG, um outro tipo de fonte para web. Por exemplo, fonte para web. Se você quer imprimir, para fazer impressão mesmo, para botar no outdoor, não pode ser a fonte, tipo de fonte específica, não pode ser o tipo de imagem. Por exemplo, não pode ser um JPEG porque ele é muito ruim em termos de uso. O SVG, por exemplo, em termos de resolução, ele é muito melhor porque ele se adequa, certo? Ele é código, então o código se adequa à tela, então os pixels ficam melhores, certo? Então eu estou trazendo algumas coisas para vocês irem entendendo que a web é muito mais complexa do que a gente imagina, que é só pegar um framework e já era, eu já estou sabendo, tá? Não funciona assim. Beleza? Então, só voltando aqui para o HTTP para a gente voltar e falar. Cadê? Onde eu fiz a requisição? Peraí.
Peraí, será que eu fechei? Ah, tá aqui, beleza. Então, olha o que, que ele me retornou. Ele me tornou basicamente JavaScript, CSS e não tem nada de Rails aqui propriamente dito, tá, gente? É de Ruby. Nada. Vocês não vão ver nunca nada de Ruby aqui. Nada, 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 nada. Vocês podem identificar porque a estrutura é do Rails, tá? Aí eu estímulos. Ah, já sei que é uma tecnologia do Rails. Você vai saber, mas isso pouco importa, tá? Eu conseguiria saber que ele está usando um framework Tailwind, certo? Então, é isso, gente, que vocês precisam entender. Que durante a requisição, aqui, ele me retornou o dado, tá? Por que eu não estou conseguindo abaixar? Mas beleza. E aí, os status codes aqui, ó. Isso é um status code, gente. O 200, a faixa 200. Aqui, ó. Eu venho para cá. Deixa eu só colocar aqui para eu não me perder. Vou colocar aqui também. Cadê o código HTTP? Ó, nessa faixa aqui 200 a 299 são respostas de sucesso, gente. E aí, em cada uma vocês vão aprender a usar. E aí, gente, é leitura, tá? Não decorem tudo, a gente não precisa que vocês decorem. Isso não é uma intenção, tá? Não mesmo. Mas é importante vocês saberem que, por exemplo, na faixa de 100 a 199 é uma resposta de informação. O que seria uma resposta de informação? Continue, trocas de protocolo, processamento, early hints, enfim, isso seria esse range, tá? De sucesso, 200, ok, se vocês olharem, o meu deu 200, porque a página renderizou, o servidor entregou o que ele deveria entregar, então foi sucesso. Eu pedi ao servidor, o servidor me retornou HTML, CSS, JavaScript, e ok, muito obrigado, tá tudo certo, ok? E existem formas de responder, tá, gente? O status code não muda, mas as respostas mudam. Eu vou mostrar a resposta que veio, tá? Então, aí a gente tem algumas respostas, um header de respostas, tá? Que a gente vai passando. Cache control, content type, reference policy, set cookie. E isso aqui, gente, o protocolo, ele embute. O HTTP, ele vai embutir algumas informações também, que aí a gente pode trabalhar com essas informações extras também, tá? Requisições de cabeçalho, isso são metadados diferentes, tá, gente? Então, aqui, ó, a gente sempre, quando a gente faz uma requisição, a gente tem algumas coisas para falar pro servidor. No nosso caso, como é o HTTP pede algumas informações. Quais? Qual é o método? O método. E aí a gente tem o método get, post, pat, put e o delete. E tem outros verbos também complementares caso você queira usar, tá? E aí, quando usar? Depende. Vocês vão entender que existem padrões. O get, quando eu quero fazer uma requisição de solicitação e eu não estou enviando dado sensível, eu uso o get, certo? Eu não vou enviar dado. O get não envia dado, tá, gente? O get só solicita. Imagina que eu quero assim. Por favor, o Rodolfo, pega lá para mim o copo de água. Eu só solicitei. Eu não passei informação nenhuma. Eu só falei que é o copo de água, que eu disse qual é o recurso que eu quero e acabou. Ele vai pegar o copo de água com água e vai me dar. Acabou. Ele vai dizer assim, olha, foi com sucesso, peguei aqui com sucesso, tá bom, Rodolfo? Toma aqui. Esse é o get. Imagina agora que eu preciso passar uma encomenda que é um segredo. Eu não posso dar esse segredo facilmente para as pessoas, que é, por exemplo, criar uma informação no servidor. Então, criar uma informação, gente, é algo mais sensível. Então, eu vou passar isso via post. Post toma aqui esse dado e eu quero criar. Normalmente, o post é sobre criação, tá? A gente usa sobre criação, é o post. A gente vai falar isso mais claramente, tá? Mas aqui eu estou dando um overview geral quanto à teoria, tá, gente? Então, a gente tem essas informações extras aqui, tá? Isso aqui são os headers, gente. Então, a cada informação a gente adiciona um header. E talvez, muitas das vezes, acontece um problema e você fala assim, cara, eu não passei esse header. Mas esse header já foi embutido em alguma camada ali que você talvez não conheça ou que você não sabe o que está acontecendo. E você pode olhar, de certa forma, o que está acontecendo de ponta a ponta, certo? Via navegador ou da outra ponta. Então aqui eu já estou mostrando para vocês como funciona na ponta do navegador. Que eu fiz a requisição do navegador até o servidor, que é o meu servidor, tá, gente? Que eu tenho um servidor. E isso aqui que ele fez, ó, ele bateu aqui na URL, certo?
via meu domínio, aí ele bateu no DNS, fez tudo aquilo que eu já falei para vocês, resolveu o DNS, voltou para mim e bateu no servidor dizendo, ó, o método é GET, eu quero uma solicitação somente. Então me traga as informações. Certo? Ó, ele fez aqui, ó, ele buscou nesse IP que eu falei para vocês que é o IP, ele resolveu o DNS e ele buscou na porta, gente. A porta HTTPS é sempre 443. HTTPS é 443, beleza? HTTPS. O HTTP é 80. Vocês vão entender agora o porquê que a gente tem que falar sobre portas, tá? Por quê? Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Eu vou pausar e eu falo sobre portas no próximo vídeo. Eu acho que o vídeo já tá bem grande, tá muito grande já. Então a gente fala no próximo vídeo. Beleza? Muito obrigado, gente. Espero você no próximo vídeo. Valeu. Abraço.